nasce Jesus, fonte de luz. Então, se não houvesse um probleminha que está lá no primeiro capítulo do livro de Gênesis, Jesus não teria tido necessidade de vir ao mundo. Lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 31, diz: E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. Essa foi a conclusão da obra da criação. Todos os dias, no final de cada período de criação, o texto bíblico registra: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Mas nesse último dia da criação, quando havia criado o ser humano, à sua imagem e semelhança, aí tem esse adendo aqui. E viu Deus tudo quanto fizera, e era muito bom. Então, se tivesse permanecido assim, o Natal não teria acontecido. O Natal de Jesus não teria acontecido. Acontece que o que era muito bom não ficou tão bom assim depois, quando o ser humano resolveu não seguir aquilo que Deus havia estabelecido. Ou seja, desobedeceu, seguiu o seu próprio caminho. E nessa conjuntura de seguir o seu próprio caminho, Deus faz a promessa que enviaria alguém que fosse capaz de esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. A indicação é essa. Capaz que viesse para restabelecer a situação de harmonia e paz que se perdeu por causa da desobediência do ser humano. E Natal é o cumprimento dessa promessa. É no Natal que Cristo vem ao mundo. É no Natal que Deus cumpre a promessa que Ele havia feito, que enviaria alguém nascido de mulher, nascido sob a lei. Aliás, o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, ele coloca isso em todas as necessidades para a compreensão, né? Nascido sob a lei, nascido de mulher, ou seja, de que Deus enviaria o seu Filho, mostra a divindade de Jesus, mostra a humanidade de Jesus, e mostra a sujeição de Jesus às questões aqui da terra, enquanto aqui viveu, mas ainda assim sem pecado. Então no Natal se cumpre o que Deus prometeu e Cristo vem ao mundo. O Natal é celebrado desde quando Jesus nasceu? Não, não é. E é porque alguns acham que não se deve comemorar o Natal, porque não era celebrado no início. O primeiro Natal foi celebrado em 336. Então, 336 anos depois que Cristo nasceu, foi celebrado o primeiro Natal em Roma. Nesse tempo, o Império Romano já estava tolerando o cristianismo. Não havia mais tanta perseguição, embora a adoção como religião oficial só foi mais adiante, mais uns 30 anos depois, mas nesse tempo já havia essa tolerância, e então o primeiro Natal é celebrado em Roma em 336. Ou seja, passaram-se 3 séculos e tanto, até que o primeiro Natal fosse celebrado. E esses periféricos todos que a gente vê aí, tem a ver com o Natal? Aliás, aqui não se vê muito coisa hoje não, mas às vezes tem, né, tem pinheiro bonito demais, muito iluminado, tem os velhinhos por aí de barba branca e tal, por aí também. O que tem a ver com o Natal? Eu diria nada. Nada. A presença disso, dessas tantas luzes, tanta coisa maravilhosa, ou não elimina o Natal. Pode ser, digamos, uma lembrança, pode ser alguma coisa que identifique, pode ser uma coisa que nos faça lembrar que o Natal, mas que tem que estar presente, não. Se não estiver presente, continua sendo Natal, continua celebrando o Natal de Cristo.
Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eles não são, digamos assim, necessários para que possamos celebrar o Natal. Nós podemos celebrar o Natal sem nada disso. Sem nada disso. Nós temos algumas lembranças aqui hoje. Manjedoura de um lado, estrela que os magos viram lá também, mas lembrando aqui. Mas tem também do outro lado, que complementa a história, né? Falta aqui o túmulo vazio, mas tudo bem, deixa para lá. Poderíamos ter colocado também o túmulo vazio desse lado aqui. Então essa é a história de Natal. Isso que importa, nós lembrarmos. Cristo veio ao mundo. Cristo veio ao mundo conforme Deus havia prometido. Veio ao mundo, aqui viveu, cumpriu a sua missão, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, foi assunto aos céus. E de lá ele voltará a buscar a sua igreja. O que está por acontecer. Isso está por acontecer. Mas na celebração do Natal, é sem dúvida importante. E aí tem outra questão. Mas quem disse que foi nesse dia que Jesus nasceu? Realmente não sei. Você também não sabe. Talvez ninguém saiba, porque não houve um calendário assinalado que Jesus nasceu naquele dia. Bom, mas isso não impede que eu celebre o Natal, porque Jesus nasceu. E ainda que eu não saiba exatamente qual foi o dia, esse dia está sendo lembrado porque foi nesse dia que celebrou o primeiro Natal, que não dá para dizer que foi então nesse dia que Jesus nasceu, mas nesse dia que celebrou o primeiro Natal, 25 de dezembro, lá no ano 336. Então, por isso, essa data é conservada. Mas, se foi nesse dia ou não, isso não dá para afirmar. Provavelmente não. Mas o que não dá para deixar de afirmar é que Jesus nasceu. Então, se Jesus nasceu, eu creio nele como meu Salvador, é importante celebrar esse nascimento de Jesus? É. Então, eu devo celebrar. Eu sei a data exata? Não sei. Se mudar de 25 de dezembro, 24 de dezembro para uma outra data qualquer, vai mudar alguma coisa no comércio, na indústria, por aí? Não, não vai. Nada disso vai mudar. Então, não adianta pensar em descobrir a data exata, que vai ser difícil de encontrar a data exata. Impossível, certamente, descobrir a data correta do nascimento de Jesus. E não vai resolver coisa alguma em relação aos periféricos. Que estão aí, infelizmente estão aí, que não tem nada a ver com o Natal, né? A não ser uma sinalização, a não ser uma lembrança, mais nada, mas eles não são o Natal. O Natal é comemorar a vinda de Jesus ao mundo, é isso que interessa, né? E aí, tudo quanto é periférico é secundário. Se ele estiver presente, ok, se não estiver, tudo bem também. Natal acontece da mesma forma. Então, sinal do nascimento, manjedoura, a estrela indicando o caminho dos magos de que Jesus havia nascido. Ele cumpre o seu ministério e chega à cruz, onde derrama o seu sangue, dá a sua vida, para que eu e você pudéssemos ter acesso à glória celestial, à vida eterna com Cristo nos céus. Morreu, foi sepultado e não ficou na sepultura, mas venceu a morte. Eu vejo o Natal com esse pacote completo. Nascimento, morte e ressurreição. Que se tivesse nascimento, tivesse até a morte, mas não tivesse ressurreição, o plano não estaria completo. Ele não teria tido condições de dizer, eu posso dar salvação a você. Mas quando ele diz, não se turbe o vosso coração, vocês vão ter aflições, vão ter perseguição no mundo, vocês tudo, mas eu venci o mundo. Isso quer dizer, se eu venci, vocês podem vencer também. E essa mensagem que precisa ficar muito clara para todos nós no Natal de Jesus, quando comemoramos a vinda dele ao mundo.
Ele não somente veio, ele veio cumprir um ministério que aqui viera fazer. Cumpriu o plano de Deus para a resgate do ser humano daqui da sua perdição eterna. Morreu naquela cruz horrenda. Foi sepultado, mas não ficou na sepultura. A sepultura não o reteve. Glórias a Deus por isso. Natal tem que trazer essa mensagem completa, para que possamos entender que esse é um pacote único. Não tem como fazer separação. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Porque uma coisa só aconteceu porque houve a outra coisa aqui. Não houvesse isso aqui, não haveria o de cá. E nada adiantaria ter o que aconteceu no nascimento se não tivesse a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, o fechamento tem que ser de ponta a ponta, para que nós possamos, com certeza, e ter com absoluta certeza, de que ao celebrarmos o Natal, nós estamos dando glórias a Deus, porque nós já encontramos em Cristo o caminho de volta para aquela comunhão que Ele disse lá no jardim, e viu Deus que era muito bom. Essa comunhão que nós podemos ter de volta com Deus por meio de Jesus Cristo é a mensagem do Natal. Que Deus nos abençoe.